Oi, pessoal! Então, hoje nós iremos conversar um pouco sobre crises existenciais. Todo mundo já teve, todo mundo terá. E é engraçado porque elas são todas basicamente a mesma coisa. De onde viemos? Qual é o nosso propósito aqui? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Etc. São sempre essas coisinhas. Então vamos bater um papo sobre crises existenciais. Eu vou avisar logo para qualquer pessoa entrando nesse vídeo que se você não tem ou não teve ainda crises existenciais, por favor, vá embora. Porque esse não é um barco em que você quer entrar. Esse não é um barco em que você queira navegar ainda. Espere ela aparecer e aí você volta. Ou seja, esse vídeo é não recomendado para pessoas de bem com a vida, tá? Ou para pessoas que não tiveram suas crises ainda, ok? Bom, então, vamos começar com o que eu acho que sejam os mais básicos, os mais comuns. Primeira coisa que você começa a se perguntar quando qualquer coisa dá errada: por que eu estou aqui? Qual o objetivo da vida? Qual o objetivo? Observe minha caneca, que não é minha. E sempre começa com isso. Nós começamos a nos perguntar qual o objetivo da vida. E aí existem basicamente duas estradas que podemos seguir nesse caminho. Nós podemos ir para Deus ou nós podemos ir para, o outro lado. Tentar achar outras respostas. Porque uma das respostas mais comuns que as pessoas acham, para suas crises é: qual é o propósito da vida? Deus. E aí as pessoas encontram a resposta em Deus. E aí o que acontece é que essas pessoas podem também acabar tendo outra crise existencial com Deus. E aí elas acabam aqui. Ou se convencem disso. Se convencem dessa parte o suficiente. Mas é como se você acabasse se forçando a ter duas crises existenciais quando você pega essa. Quando você pega a pergunta e responde com Deus. Então, para as pessoas que vão direto para cá, qual é o sentido da vida? Existem muitas respostas que você poderia dar para essa pergunta, mas se nós não considerarmos a parte religiosa e espiritual ainda, vamos só para a propósito. Então, eu acho que uma das respostas que são mais comuns é simplesmente não tem nenhum. A não ser que você pessoalmente consiga encontrar algum outro que seja suficiente para você responder a pergunta. Mas eu acho que a maioria das pessoas acaba chegando em não tem nenhum. Que é basicamente o niilismo. É basicamente não tem sentido para a vida, não tem sentido para nada, inclusive. Tipo, nada tem um sentido, nada tem uma razão, nada tem um motor por trás. As coisas existem porque elas existem. E eu acho que é engraçado porque algumas pessoas elas acham que o niilismo, essa ideia de que as coisas não têm sentido, algumas pessoas levam isso imediatamente para o lado negativo, tipo, ai meu Deus, e agora? Nada tem sentido, para que eu tô vivo então? Mas é interessante porque o niilismo em si, ele não é negativo. De fato, o niilismo propriamente dito, ele não é nada, não é positivo nem é negativo. É o modo como as pessoas encaram o niilismo que faz com que elas acabem tendo essa visão negativa da realidade. Porque, por exemplo, se a resposta que você chegou para a pergunta não tem sentido, se você não conseguiu achar mais nenhum, se você não conseguiu achar nada mais que seja suficiente para acabar com essa parte da sua crise, geralmente a resposta que você chega simplesmente não tem nenhum. E aí tem dois caminhos que você pode seguir. Existem dois lados para onde você pode ir depois de chegar nessa conclusão, que é o existencialista e o pessimista. São dois caminhos. O niilismo em si,
ele nem é positivo nem é negativo, mas quando as pessoas procuram aplicar isso na vida delas, quando elas querem aplicar essa descoberta do niilismo na vida delas, elas acabam tendo que seguir um dos lados, porque, na verdade, você não tem que seguir um dos lados, mas eu acho que para a maioria das pessoas é mais fácil você escolher um desses dois lados do que você se ater ao niilismo puro. Porque o niilismo puro é meio difícil de vivenciar, porque você não se preocupa, nada importa. Então, nada que você faz importa, nada que existe importa, nada bom, nada ruim, nada importa. Então, é uma coisa bem como se você estivesse flutuando sobre a realidade, observando em vez de vivenciá-la. Não que você não possa, mas é uma filosofia meio que flutuante, em que você não se apega a nada. Mas você pode ir para dois lados quando você ou ficar no meio, mas eu não, particularmente, dificilmente você vê alguém como um verdadeiro niilista. Você pode ir para dois lados. Você pode ir para o pessimista e para o existencialista. A maioria das pessoas, quando escutam o niilismo, quando chegam a essa conclusão, geralmente vão para o lado pessimista, porque é o mais fácil é o mais imediato para a maioria das pessoas, é essa visão negativista. Principalmente quando você escuta que as coisas não importam. Porque a gente foi criado tanto para imaginar as coisas como tendo um valor, algum tipo de valor, que quando você chega à conclusão, as coisas não importam, é como se imediatamente sua mente fosse para o niilismo pessimista, que diz que basicamente, nada importa. Nada do que eu gosto importa, nada do que eu amo importa, nada do que eu fizer de bom importa, nada bom importa, a vida não importa. Então, para que viver? Para que viver se nada de bom, nada de interessante importa? Se o mundo não importa, a caridade não importa, se nada que vale a pena na vida importa, para que viver? Esse é o resumo do pensamento do niilista pessimista. É basicamente isso. O que é que adianta viver se nada importa? E a maioria das pessoas, elas acham que isso é niilismo. Elas não percebem que elas estão tendo uma visão de túnel e acham que isso é niilismo. Quando, na verdade, e aí que entra a parte do existencialista, no caso, o otimista, o niilista otimista, que é quando a pessoa pensa, se nada importa, então as coisas ruins não importam, os fracassos não importam, os objetivos de vida não importam, o sucesso não importa. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Se essas coisas não importam, eu posso fazer o que eu quiser. Ou seja, eu posso tomar qualquer direção na minha vida que eu quiser, porque nada dessas coisas que socialmente são ditas como importantes, elas na verdade não importam. Então, eu posso tomar a direção que eu quiser. Então, esses são os otimistas. E particularmente é onde eu me encontro nesse momento. Eu sou uma existencialista. Para mim, se nada importa, então eu posso muito bem fazer o que eu quiser. Este é o sentido da vida. Não importa nada, mas eu posso fazer o que eu quiser. A verdade é que um niilista verdadeiro, ele não tem essa visão, ele não tem essa visão de túnel que essas duas vertentes têm. Então, um niilista verdadeiro, ele diria: nada do que eu gosto importa e nada do que é ruim importa também, porque nada importa. Tipo, é como se essas duas vertentes, elas pegassem certos aspectos do niilismo e considerassem como mais importantes do que o outro. Então, para o pessimismo, é muito mais importante que o fato das coisas boas e das coisas que você gosta e que você aprecia não importarem, do que o fato de que as pressões e as coisas ruins também não importam. Enquanto que no otimista, no existencialista, não é tão importante que as coisas que você goste não importam. O que importa é que nenhuma das coisas ruins, nenhuma das pressões importam também. Mas o verdadeiro niilista, ele sabe que nenhum dos dois importa. Não importa se as coisas
não importa as coisas boas e não importa as coisas ruins, nada importa. E aí você pode escolher o que fazer com isso. Mas a verdade é que o niilismo, ele não é isso de, nada importa, nada que eu gosto importa, então pra que viver? Isso aí é a visão negativa, que está ignorando um dos aspectos do niilismo, que é justamente a parte em que você pode ignorar tudo ruim também. Se você pode ignorar tudo que é bom, você ignora tudo que é ruim também. Não é uma fuga da definição, não é, otimismo, não é um otimismo falso, não é um otimismo inventado. É simplesmente uma parte da definição. Se o que é bom não importa, o que é ruim também não importa. É a lógica do niilismo. E muitos pessimistas, eles voluntariamente ignoram essa parte, porque essas pessoas é como se quisessem se prender à parte negativa. Elas querem um motivo para dizer que não importa mais viver. Mas aqui nessa nossa conversa, eu acho que particularmente se você vai duvidar do sentido da vida e você chega a essa conclusão de que não tem, é muito mais beneficial para você olhar pelo lado otimista do que pelo lado negativo. Principalmente porque o lado negativo só faz você querer morrer, basicamente, né? Porque nada importa. Mas o lado otimista, pelo menos, faz você ver a vida de uma forma diferente. Ou você pode ficar no meio, mas no meio é mais difícil, porque aí você precisa pensar, na verdade eu acredito que... Eu acho que as pessoas dão muita importância a algum tipo de falta de valor percebido da coisa. É como se elas dessem muita importância ao fato da coisa em si não ter importância. Sabe? É como se assim, o que eu gosto não importa. E daí? E daí? Desde quando você precisa que algo importe para gostar da coisa, ou para apreciá-la, ou para vivenciá-la, ou para ter ela na sua vida, ou para viver a sua vida, ou para ter experiências boas. Não importa que a coisa em si, intrinsecamente, não tem valor. Isso não é importante. Isso não influencia no modo como você vivencia a coisa. Então eu acho que focar nessa natureza da coisa é um foco não só inútil, mas muito pessimista. É um foco, é como se esse foco fosse servisse único e exclusivamente para lhe deprimir. Não tem, não, é como se o objetivo não fosse nem responder a pergunta. É como se você... Para mim é como se fosse uma mentalidade distorcida, depressiva, que você está adotando e que, primeiro, que não é real, não é a realidade total, e segundo, porque nem mesmo a visão otimista, ela é tão... ela tem uma visão tão de túnel como a negativa, porque a otimista, ela diz, o que... as pressões não importam, o que eu gosto também não importa, mas isso não importa, porque eu posso fazer o que eu quiser. Enquanto o negativo é meio que fixado na parte ruim, a pessoa é fixada na parte ruim. Quando a visão geral dessa resposta para a crise existencial não é bem assim. Então, eu particularmente fico contente com essa resposta para a pergunta, porque ela permite que você continue vivendo de um modo bom, você não cai no desespero total, e você não precisa procurar mais pela resposta, porque não tem. Acabou crise. Acabou crise. Então, esse é um dos aspectos que eu... Essa é uma das coisas que eu queria falar hoje. Queria falar sobre o niilismo. Queria falar sobre o niilismo e esses dois caminhos, 3 caminhos que você pode seguir. E para vocês aí que estiverem tendo suas crises existenciais, para não seguir o caminho do pessimismo, porque ele é inútil. Não serve para nada além de lhe deprimir. E é muito, muito fechado, muito cego. Ele pega um único aspecto dessa filosofia, o mais deprimente, e se foca só nele, como se fosse toda a realidade. Então, não recomendo. Isso é claro se você já chegou nessa parte, né? Na parte de já ter eliminado todas as outras respostas. Inclusive, se você chegou a alguma outra resposta, posta aí nos comentários para mim saber que outras respostas você chegou para suas crises existenciais. Quais outras respostas acalmaram suas dúvidas?
suas dúvidas humanas. Postem aí suas filosofias que também quero saber. Uma das outras respostas possíveis para essa pergunta, né, é Deus. Ou Deus. Inclusive, deixa eu só citar, tem certas perguntas que eu simplesmente não acho importantes. Como, por exemplo, de onde nós viemos? Quem criou o Big Bang? Para onde o universo está indo? Ou quem criou isso? O que é que tinha antes? Eu não acho essas perguntas importantes. Eu não acho essas perguntas... Pra mim não serve mais de nada, sinceramente. Porque eu acho que justamente porque eu já aceitei o niilismo de tipo nada importa, eu nem me preocupo mais com essas perguntas porque elas nem fazem nem vão fazer nenhuma diferença na minha vida. Então, tipo, num sentido de análise, de filosofar, de se perguntar mesmo, eu não tenho problema mas não são perguntas que me causam angústia. Porque essas que eu estou falando são perguntas que geralmente causam angústia para a pessoa enquanto ela não responde. Mas essas outras perguntas, eu acho interessante discutir e tal, mas não são perguntas que me deixam acordada, sabe? Me perguntando. São perguntas interessantes, mas eu já não acho elas perguntas angustiantes. Talvez porque eu já tenha aceitado que as coisas não têm sentido. Então, pra mim, pra onde vamos, de onde viemos, o que é que vai acontecer, quem criou o Big Bang, o que é que veio antes, não importa mais. Também porque eu meio que aceitei beleza, a gente não sabe ainda o que veio antes do Big Bang, a gente não sabe ainda o que aconteceu depois. Talvez no futuro a gente saiba, não é só porque a gente não saiba agora, que significa que nós nunca vamos saber. Então, isso não é uma lacuna que eu precise responder agora. Como se, o fato de eu não saber agora significa que não existe uma resposta. Eu acho que isso é uma mentalidade que as pessoas têm muito, mas que eu acho que é inútil de você achar se uma resposta não foi encontrada agora, nesse momento, ela não existe. Ela não existe, ou seja, a resposta já deve existir. Então, eu acho que nós podemos esperar para ver como é que acontece. Ou talvez nós nunca vamos saber essa resposta, porque talvez esteja além da nossa capacidade de compreensão. Talvez esteja além da magnitude da nossa compreensão. E tá tudo bem, tá de boa, a gente pode especular. É divertido especular. Se a gente já soubesse, não tinha o que especular. Especular é divertido. Muito bom. Então, uma das outras perguntas que você pode ter... Aliás, uma das outras respostas que você pode ter para a pergunta de qual o sentido da vida é Deus. Ou coisas religiosas, coisas relacionadas a Deus, para formular uma resposta. Isso tem uma coisa que eu já percebi, é que quem acredita em Deus, quem acreditou em Deus e aí deixou de acreditar, tem que passar por duas crises existenciais, necessariamente. Você tem que passar primeiro pela crise existencial de desconstruir Deus na sua cabeça, e aí pela crise existencial de descobrir qual o sentido da vida. Porque como Deus era a resposta antes, quando você desconstrói Deus, você precisa de outra resposta para a pergunta. Então são duas crises existenciais. Por isso que quem já nasce ateu, ou quem conseguiu se contentar com a resposta de Deus, está no lucro, porque só teve uma crise existencial, né? Quando a pessoa acreditava em Deus, mas deixa de acreditar, a pessoa tem duas. Então eu não recomendo. Eu não acredito, mas eu não recomendo, basicamente. Então, Deus é uma das respostas. Deus pode ser considerado como uma das respostas. Então, quando tem essas dúvidas existenciais, acabam virando para Deus para a resposta. Porque Deus é a resposta mais fácil para a pergunta. É a mais fácil. Você não tem que passar 2 segundos pensando. Qual o sentido da vida? Deus quer que nós existamos. Deus quer que a gente para adorá-lo. Deus nos deu a vida. Deus tem um propósito. Ou seja, você pode encontrar mil respostas facilmente para essa pergunta envolvendo Deus. Então, da minha perspectiva até agnóstica, a criação de Deus é uma coisa bem imediata para a angústia existencial de qual o sentido da vida.
Então, se você acredita em Deus e se essa sua crença ela não foi, né, balançada por nada, você já pode acabar sua crise existencial aí, já pode sair do vídeo, já pode tchau, já Deus, não tem mais nada para pensar. Você já tem sua resposta. A questão é que, e eu não digo isso pra chatear ninguém que acredita em Deus e tal, mas a verdade é que tem gente que não acredita, né? Se você não tem dúvidas com relação a Deus, nem quer ter, este é outro momento para sair do vídeo. Outro momento. Pode. Eu vou dar tempinho pra você. Tchau. Então, se você não tem essa dúvida, você não tem esse problema, porque você já respondeu suas perguntas, já tá tudo maravilhoso. Agora, quando você começa a duvidar, a questionar Deus como a resposta, ou Deus no geral, você nem tinha a crise existencial, você só começou a questionar Deus, você já tem 2 crises existenciais aí em sua cola. Só avisando, por isso que eu não recomendo, mas acontece. Então, se você começou a questionar Deus como a resposta, você pode passar por vários estágios de questionamento. Dependendo, é claro, da religião que você veio. Você pode questionar o Deus... porque geralmente os questionamentos de Deus, eles vêm baseados naquilo que a sua religião inicial trouxe como ensinamentos. Você vai questionar esses ensinamentos. Então, o questionamento de Deus, assim, na sua base, no seu núcleo, ele está sempre voltado à religião, na verdade. O questionamento de Deus é o questionamento à religião. Você questiona aquilo que a sua religião lhe ensinou sobre Deus, que é a única, que é um dos primeiros contatos, uma das poucas ferramentas sociais que se dispõe a falar em nome desse Deus. Então, geralmente, você começa os seus questionamentos baseado nisso, baseado nessas coisas que não estão sentando muito bem na sua religião, você começa a questionar. Então, dependendo da sua religião, você pode ser evangélico, ou católico, ou protestante, judeu, espírita, candomblé até, etc. Você vai questionar Deus de acordo com aquilo que você aprendeu e aquilo que você não concorda dentro da sua própria religião. Particularmente, eu fui criada espírita, então eu particularmente já não tinha eu já tinha um problema com Deus evangélico e cristão, principalmente com o modo como eles veem o Deus evangélico e cristão. Nem tanto católico, eu disse evangélico e cristão, o Deus evangélico e católico, porque acredite, são deuses diferentes, são diferentes, são totalmente diferentes. Eu achava que eles eram equivalentes, mas não são nem um pouco equivalentes. Os católicos que mais se parecem com evangélicos na forma de agir e tal, eles geralmente, o Deus é parecido, mas como o catolicismo geralmente as pessoas elas praticam mais, de forma mais livre, você tem essa dissonância entre os deuses. E aí, eu particularmente já não gostava desses dois, do Deus católico e do Deus evangélico, porque pelos ensinamentos das religiões, você vê o que é que o Deus quer, né? E pra mim eram umas coisas tão insanas. Eu estou tentando não falar mal da religião de ninguém aqui. Mas um evangélico já me disse que é porque um dos meus principais questionamentos com relação ao Deus evangélico era o quão irritado ele parecia, quão furioso, quão, sabe, agressivo ele parece às vezes. E aí eu fiz esse questionamento justamente porque eu não tinha tanto conhecimento, eu tinha mais conhecimento sobre Deus católico e tal. E eu perguntava, como é que vocês conseguem juntar a ideia de um Deus que é amor e que é misericórdia com essas coisas que vocês acreditam, com esses ensinamentos, essas coisas que você diz. E aí ele me disse, meu Deus não é um Deus de amor, meu Deus é um Deus de fúria, meu Deus é um Deus de espadas flamejantes pelo espaço, punindo os pecadores. Meu Deus não é e nem nunca foi esse Deus
eu disse esse deusinho amor, amor e beijinho, beijinho. Aí eu digo, ah, tá. Agora faz sentido, faz bem mais sentido. Mas eu sei que pra muita gente, principalmente no o Deus católico, os mais leves, ele é um Deus de amor, de perdão, etc. Como um pai, que é basicamente assim que essas pessoas veem esse Deus. Mas justamente porque o fato de você não praticar as coisas do catolicismo não significa que a religião não os tenha ou não os pregue, eu também nunca fui muito com a cara dele. Porque mesmo que algumas pessoas peguem a definição do Deus católico como simplesmente, ele é um amor e ele quer o nosso bem, e é isso, eles não saem nada do catolicismo, e sinceramente eu não sei nem porque essas pessoas se dizem católicas. Quando elas não fazem nada do catolicismo, elas só acham que Deus, só acreditam em Deus. Essa pessoa só acredita em Deus, ela não é católica, ela acredita em Deus só. Então, eu nunca fui muito com o catolicismo por causa dessas regrinhas. E aí eu tive todo um processo de desconstrução justamente por causa que eu tenho um problema com essa ideia desse Deus bonzinho, esse Deus bom. Porque eu acho que toda pessoa que passa... Nem toda, tá? Mas algumas pessoas que passam por uma tragédia ou por alguma coisa ruim, o primeiro questionamento delas é sempre isso. Por que Deus deixa essa coisa acontecer? Por que Deus deixa as maldades? É um dos muitos questionamentos que as pessoas têm com relação a Deus. Muitas pessoas têm esse mesmo questionamento. Por que ele deixa o mal acontecer? E tem até eu acho que é paradoxo, acho que esse é o nome, paradoxo de Epicuro, que ele faz uma desconstrução da natureza de Deus. E quais seriam as alternativas para cada uma das naturezas que Deus pudesse ter? E eu concordo muito com aquela parte, mas a questão é aqui. Eu acho que quando você não encontra uma religião para lhe acomodar, quando você está tendo essa crise existencial, ou você não consegue fazer as pazes com a religião em que você está, se você não acha nenhuma religião para lhe acomodar, depois que você faz todos os seus questionamentos, geralmente você abandona todas as religiões e você fica assim, não, eu só acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Porque você não consegue mais unir a ideia desses ensinamentos que são próprios da religião com a ideia que você tem de Deus. Ou com a ideia do que você acha que Deus deveria querer ou deveria fazer. Então, geralmente um dos resultados dessa crise existencial é justamente você mudar de religião, ou você continuar na mesma religião se você conseguir resolver os problemas, ou você abandonar todas as religiões e você ficar só, eu acredito em Deus, eu só não tenho religião. Mas para mim, particularmente, eu não consegui parar aí. Porque eu ficava me perguntando, pra quê? Qual a serventia de Deus? Qual a serventia de acreditar em Deus? Bom, mas como esse vídeo já está muito longo, nós vamos deixar a discussão sobre a crise existencial com Deus para outro vídeo. Fiquem ligados que a polêmica vai aumentar. Bom, então obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar like, comentar e se inscrever no canal. Comenta aí quais são suas crises existenciais e como é que você resolveu suas crises. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e até a próxima. Tchau!